Bom dia, pessoal! Estamos aqui trabalhando na nossa horta, fazendo algumas manutenções e hoje a gente quer aproveitar para compartilhar com vocês algo bem importante que a gente precisa fazer sempre, que é o manejo de pragas, né? Manejo de insetos que se proliferam em uma quantidade muito maior do que a desejada e a partir de então eles passam a ser pragas, né? Porque todo inseto tem sua função na natureza e ele só se torna uma praga se ele estiver em descontrole, se a população dele estiver muito maior do que a população de predadores, por exemplo, né? E numa horta orgânica, no nosso caso aqui, a gente tenta fazê-la da forma mais agroecológica, quem sabe um dia evoluindo para uma horta agroflorestal, né? Que o espaço é pequeno para isso. Mas a gente procura ter a maior diversidade possível de plantas para que a gente atraia a maior diversidade possível de insetos. Assim a gente atrai também os predadores, né, que ajudam a fazer esse controle. E pensando em fazer a nossa parte, hoje a gente vai instalar algumas armadilhas cromáticas, que é uma técnica complementar, a gente usa em conjunto com outras, e vamos mostrar para vocês como dá para fazer elas de forma caseira, relativamente barata, né, e acessível e qualquer um consegue fazer. Mas antes de começar as armadilhas, vamos ver o que o Bruno está inventando aqui no cantinho. E aí, pessoal, beleza? Bom dia, né? Tô colocando uma estaca aqui para tutorar essa planta. Qual é o nome dessa planta aqui? Margaridão. Margaridão, né? Eu vi que ela tava quase deitando no chão. Então, como eu fiz aqui igual o fumo bravo, eu coloquei uma estaca e aí tutorou ela para ela subir, né? Em vez de ela estar deitada, ela sobe. Aí eu tô fazendo o mesmo com essa planta aqui. Vamos ver no que vai dar, né? Mas espero que ela continue subindo também. Sim, porque ela tem a tendência de ficar uma planta bem alta, que aqui ela tá pegando pouco sol, né? Eu acho que ela, como aqui não tá pegando sol, ela tá procurando onde que tem sol pra poder... É por isso que ela tá deitando, indo pra lá. É porque aqui o inverno não pega tanto sol nessa parte, né? Agora no verão pega bastante sol. Sim. Então vou ver se tutorando ela consegue subir pra pegar mais sol lá em cima. Pegar sol lá em cima. Se ela sobreviver ao inverno, quando chegar no verão ela vai estar bem. Isso aí, né? Cada dia a gente tem que arrumar um pouquinho. E olha, essas aqui são plantas que a gente tem aqui pensando, não é nada que a gente vai consumir, entende? Nem o fumo bravo, nem o margaridão. Mas elas são plantas que contribuem para a gente ter uma maior diversidade aqui. O fumo bravo tem a tendência de atrair para ele, pelo cheiro dele, né? Atrair para ele os sugadores, né? Tipo os feds, por exemplo. Então, quando o fumo bravo estiver cheio de flores, a tendência vai ser que ele atrai esses insetos para cá e dá um tempo para as nossas plantinhas lá. Então isso é parte do controle também integrado de pragas que a gente fala. Bom, pessoal, quando eu digo que as armadilhas cromáticas elas são uma forma de controle dos insetos relativamente barata, o relativamente é porque às vezes você não vai nem precisar comprar tinta, aí seria muito barato. Se você já tiver as tintas em casa ou de repente você tem uma embalagem já da cor certa, porque, por exemplo, essa embalagem aqui, ó, já tá na cor, né, amarelinha. Se você não precisar comprar as tintas, sai quase de graça. Porque todos os outros materiais a maioria dos outros materiais a gente vai reaproveitando. Então, por exemplo, a gente vai usar aqui como base uns pedacinhos de PVC. Esses aqui eu encontrei até assim, ó, num saco mesmo de lixo, na frente de uma obra. Nem peguei tudo, porque tinham vários sacos assim lá. Mas uma quantia como essa vai ser mais do que suficiente. Então aqui a gente vai colorir, mas antes a gente vai passar uma lixa para deixar mais áspero, que eu acho que a tinta fixa melhor, né? Essa dica eu peguei na internet, por sinal. Então a gente vai dar uma lixadinha e vamos pintar. As cores, cada cor, ela tem um porquê de ser. Cada cor atrai tipos específicos de insetos. Eu gostaria de ter aqui também o verde, por exemplo, que a gente não conseguiu, né? E tem outras cores também que daria para testar. Mas as que eu sei que são boas seria o preto, o azul, o amarelo e o verde, né? A cor de verde que a gente não conseguiu a tinta, mas na hora que a gente conseguir, a gente vai acrescentando, porque isso não é algo que você vai fazer uma vez só e tá pronto para sempre. Você vai sempre incrementando, né? E então, vamos lá, começar a fazer isso aqui. Ó, o pirulito aí ficou todo branco, né? Só de ficar perto aqui da lixação.
Pois a gente tem que passar a mão aqui e tirar tudo isso dele, porque senão ele vai se lamber e vai lamber esses negocinhos. Bom, pessoal, a gente pendurou aqui esse pedacinho de PVC, né? A gente vai usar essa parte aqui para poder pintar ele. Deixamos ele suspenso para poder pintar na frente e atrás, e a gente consegue fazer esse serviço de uma vez só, né? Usar a lata de spray aqui e agora é só pintar. Tem que chacoalhar o spray antes de usar, né, amor? Tem que chacoalhar bem para poder misturar toda a tinta aqui, né, com gás. E aí é só aplicar só. Agora aí a Viviane pintando. Tá aprendendo a pintar, né? Como é que fala? Meu treinamento de pichadora. Agora é o treinamento aí, ó. Pichadora não, grafiteira. Toda colorida a nossa horta. Eu tava vendo, nas semanas que passaram, eu tive lá na universidade que eu trabalho, eu tenho um pomar didático, e eles estavam usando essas armadilhas coloridas e elas estavam bem cheias de inseto. Eu tirei umas fotos, a gente vai colocar aí no vídeo para vocês terem uma ideia. Mas também não vamos terminar esse vídeo hoje, a gente vai deixar ao longo da semana e mostrar mais no final da semana para vocês o que grudou aqui, né? E para que os insetos grudem nessas armadilhas, a gente precisa passar algo que seja grudento e que permaneça. Então tem uma cola que é específica para isso, né? Mas a gente tem outras alternativas, como por exemplo o que a gente vai passar é a vaselina sólida, porque ela permite limpar mais facilmente. Então quando encher de insetos, se a gente quiser limpar, a gente consegue passar ali com sabão e água e tirar, né? E aí reaplicar novamente a vaselina. Ou daria também para passar óleo de cozinha, também funciona. Com um pincelzinho, a gente passa aqui nela. E esse amarelo aí, ele atrai qual bicho? Esse amarelo é o amarelo é a cor que mais atrai insetos em geral. Ele atrai mosquinha branca, mosquito, inclusive o mosquito da dengue. Pulgões, né? Atrai a cigarrinha, também é atraída por ele. Cada cor tem, vamos dizer assim, atrai determinados tipos de insetos diferentes, né? Tanto que o preto, por exemplo, a gente colocou especificamente onde a gente tem os tomateiros. Você explicou sobre o amarelo, mas e o azul? É para qual finalidade? Para qual inseto? O azul é o melhor para capturar os trips. O trips, ele é um insetinho pequenininho. Ele por si só não seria o maior problema. A questão é que ele transmite vírus, né? For lá e sugar um pé de tomate que tem uma determinada doença, ele vai para outro pé de tomate, suga lá e transmite, né? Então você às vezes tem pés doentes no meio que contaminam os bons, porque tem esse inseto que vai fazendo, como é que fala? O transporte dos vírus, das doenças, de uma planta para outra. É por isso que você colocou aqui na cerca, né? Porque essa cerca ela tutora os tomates que a gente plantou aqui no canto, né? Isso, então, ele está perto dos tomates. Então é para pegar esses strips para proteger os tomates, né? Exatamente, uma proteção para os tomates. Essa daqui é a única proteção que a gente vai usar. Isso aqui é parte de um controle maior que é chamado de um controle integrado, né? Um manejo integrado de pragas e doenças. Então, por exemplo, há uns dias atrás, uma semana mais ou menos, eu fiz uma aplicação em toda a horta de óleo de nim. Agora a gente está instalando isso daqui e daqui uma semana, mais ou menos, vamos estar fazendo... que isso aqui vai ficar permanente, o tempo todo, né? De tempos em tempos a gente vai ter que limpar e reaplicar essa cola, seja qual cola a gente estiver usando. Mas quando eu falo em manejo integrado, eu estou falando da sequência de aplicações que a gente precisa ir fazendo para manter essa população de insetos sob controle. Isso porque a gente já tem aqui um descontrole, né? Como a gente não teve um inverno forte, os insetos continuaram se proliferando praticamente ininterruptamente.
Então a gente precisa controlar de várias formas. Também é parte desse manejo a gente fazer um reforço de adubação, inclusive com adubação foliar. Então na próxima semana já está separado ali para mim aplicar o boro. A gente vai aplicar boro via foliar. Eu nem sei se poderia misturar, mas eu vou experimentar misturar junto. A gente tem feito um extrato de alho com pimenta, que também é repelente para os insetos, então a gente já vai aproveitar e vai aplicar junto com o boro. Então o boro fortalece nossas plantas, né? É um micronutriente que elas precisam, ao mesmo tempo que a gente aplica aí um espantador de bichinhos, né? Algo com cheiro que espanta eles. Bom, pessoal, a gente colocou então nossas plaquinhas aí todas, ainda estamos terminando de passar a vaselina. Daqui uns dias a gente continua aqui, da onde a gente está parando agora, essa gravação, para mostrar para vocês como é que foi o desempenho. O que grudou de bichinho, o que não grudou, como é que foi, se tem alguma cor que tá pegando mais que a outra, o que a gente tá conseguindo identificar em cada uma. Depois de 2 dias de chuva, a gente tá aqui agora para mostrar o resultado para vocês. E aí, amor, como é que ficou agora? Então, olha só, pessoal. Tá dando para ver bem aí? Essa daqui foi um conserto que a gente fez, já falo para vocês sobre isso. Esse aqui foi a primeira que a gente fez juntos, né? Usando a vaselina sólida. Tem alguns bichinhos presos nela, mas só aqueles bem pequenos e são bem poucos. Pegou mais pulgão e uns mosquitinhos assim, bem pequenininhos. Aí a gente achou que não tava indo tão bem, né? E lembra que eu falei para vocês no começo do vídeo que eu tinha visto lá na universidade o pessoal usando e que tinha um resultado muito bom? Eu fui lá perguntar o que eles estavam usando. E eles me deram um pouco num frasquinho da cola que eles estavam usando, que é a chamada cola entomológica. É uma cola específica para fazer esse tipo de armadilhas. E olha a diferença que deu. Ui! Até caiu aqui agora. A gente deixou as duas plaquinhas, uma do lado da outra. E isso daqui, ó, eu passei ontem à noite, ontem no finalzinho da tarde. Hoje de manhã já tinha bastante. Aí eu passei só desse lado. O Bruno hoje, durante o dia, passou do outro lado. Então, durante o dia, juntou mais esse tanto de bichinho aqui. A gente colocou nesse canteiro aqui por causa da berinjela. E tá tendo bastante bichinho nesse pezinho aqui, né? E aí, por isso que a gente colocou essa placa amarela próxima para poder ver o resultado, né? Pra ver se realmente ia fazer efeito essa armadilha. E olha o que é interessante dela. Não só que esses insetos que ela capturou, eles deixam de se reproduzir e de estar gerando mais e também deixam de atacar nossas plantas, como a gente consegue, olhando aqui, ter uma noção de quais insetos que está tendo na nossa horta. Então aqui a gente conseguiu ver um fed-fed, algumas vaquinhas e principalmente cigarrinha. Tem bastante cigarrinha. Infelizmente o zoom da câmera não está pegando detalhadamente. E também tem uma mosquinha listradinha que tem bastante dela aqui. E a gente já viu bastante dela na berinjela. Vamos espalhar essa cola entomológica em mais plaquinhas. Eu dei uma pesquisada rápida na internet sobre ela. Ela tem um valor assim mais elevado, mas se você comprar um potinho de 500 ml, por exemplo, você vai usar por um bom tempo. Você não vai usar tudo de uma vez. Também pesquisei, apesar de que a gente não testou, mas eu pesquisei que tem uma receita feita pela Epagre, para que você possa fazer de forma caseira essa cola. E para isso, você precisa usar 20 ml de óleo de soja e 40 gramas de breu. O breu é um granulado que você compra nas lojas agropecuárias. Aí você, usando uma panela velha, você derrete os dois juntos e isso vira tipo um grude que você consegue espalhar com um pincel. Parece ser mais fácil até de aplicar do que essa cola aqui, que ela é bem grudenta e bem difícil de espalhar. Tem que usar luva para fazer isso, mas vale a pena. O resultado é muito bom. Então bora lá ver o resultado das outras plaquinhas. Isso, vamos ver como é que ficou nas outras cores. Aqui, pessoal, essa aqui é a cor branca. Não deu muitos bichinhos, mas deu alguns pequenininhos. Os pequenininhos que estavam bem próximo aqui ao pé de tomate. Vamos dar uma olhada aqui no azul. Tem um bichinho nele só. Aqui do lado de cá tem uns 3, 4, né? Teve uns bichinhos bem pequenininhos aqui, mas eu creio que esse azul ele é mais pra noite, né? Eu acho que sim. Os bichinhos que vão nele mais à noite. Durante o dia a gente não viu nenhum sendo grudado aí. E o preto também é pra ser mais à noite, né? Que o preto é pra aquela tuta absoluta, aquela mariposa que vai nos tomateiros.
não pegou nada por enquanto. Deixa ele mais pra cima ali, mais perto do tomate. A gente teve mais resultado com o amarelo, né? Com o amarelo, sem sombra de dúvidas, o amarelo é muito mais atrativo. Eu acho que também pode ser questão da época também, né? A gente tá no inverno e aí tá aparecendo mais esses bichinhos que são atraídos pelo amarelo. Eu creio que no verão vai ter outros tipos de insetos que vão ser atraídos por essas cores que a gente acabou de mostrar agora, né? Porque agora, como a gente tá no inverno, então o amarelo foi mais efetivo. Sim. E também, bem no meio do nosso experimento aqui, deu 2 dias de chuva, né? Então isso também diminui um pouco, assim, né? Ajudou a tirar um pouco da cola das plaquinhas. É. Mas a gente vai deixar agora por um bom tempo, né? Até o primavera, o verão. Os próximos vídeos vocês vão acostumar a ver essa horta toda colorida. E aí, com o tempo, nos vlogs, a gente vai mostrando os resultados, né? Isso. Conforme a gente for vendo aí a evolução, a gente vai mostrando. Para que a gente possa estar sempre fazendo nossas colheitas, a gente precisa estar o tempo todo cuidando da nossa horta. E muitas vezes vocês veem a gente adubando, né? Cuidando, regando, mas a gente não costuma falar muito sobre o controle das pragas. Mas ele é bem importante, principalmente porque agora nós vamos partir para o verão, né? Ou seja, já tá calor. Quanto mais calor for, mais insetinhos vão aparecer. E não é que eles sejam pragas por si só, como eu falei lá no começo do vídeo. É por estar em um estado de desequilíbrio, ou seja, numa quantidade muito grande, que um determinado inseto se torna uma praga. E aprendemos a fazer o controle deles de forma orgânica, que a gente não precise utilizar nenhum produto muito agressivo, é o ideal. Então a gente vai fazendo esses controles assim, vai aplicando óleo de nim, dependendo do que aparecer a gente faz aplicação com enxofre, com as caudas repelentes aí com alho, pimenta, né? Então a gente vai mostrando com o passar do tempo para vocês as alternativas que a gente tem, mas a gente queria compartilhar essa que a gente acha que é uma ideia bastante interessante e efetiva, que vocês já podem ir fazendo uso aí na horta de vocês também. Se alguém de vocês já usou algo parecido ou se conhecem alguma outra alternativa do que possa ser usado, inclusive de forma caseira, deixa nos comentários, porque além de ajudar a gente aqui, que vai poder também aplicar, a gente ajuda a todos, vocês vão estar ajudando também a todos aqueles que estão aí lendo os comentários e aproveitando da experiência dos colegas. E a gente se encontra aqui no próximo vídeo. Tchau, tchau! Valeu, galera!